ele conhece pouco da própria história? Por que existe essa confusão da história do Brasil? O que a gente aprende nas escolas é errado, não é errado? Vamos começar por aqui. Bom, acho que primeiro porque existe uma confusão é porque o sistema educacional brasileiro ele foi refeito basicamente por pessoas que são muito inimigas da tradição brasileira, em geral, da tradição do que era o Brasil. O que eu quero dizer com isso? Você pegar o Ministério da Educação, ele foi criado por Anísio Teixeira, que era aluno de John Dewey, que foi advogado do Trotsky. John Dewey já era um arquiteto da educação progressista, então ele já era oposto a todas as coisas que eram relativas à religião, à tradição, ao próprio, tudo que seria, sei lá, a tradição da monarquia, ou tantas coisas que fundaram desse período fundacional. Depois você ainda tem, claro, uma presença... Se o Ministério da Educação já foi forjado assim, você tem uma missão marxista para o Brasil. E a missão marxista também já tinha um viés, obviamente, secularista e um viés contra essa tradição monárquica tradicional, europeia e etc. E se você pegar antes disso, já na época do Marquês de Pombal, que é um personagem, até o Tonão estava citando aqui, né, antes de começar o episódio, já tinha tido a expulsão das escolas religiosas do Brasil, a perseguição a várias pessoas, e você já tem a introdução de um viés secularista, antirreligioso e contra essa origem. Então você teve ondas, né? Você tem primeiro a expulsão das escolas religiosas e uma onda basicamente muito inspirada por maçonaria, por esse ideal revolucionário da época do Pombal. Ainda tem depois o positivismo, que vai beber da Revolução Francesa e que vai montar parte das escolas. Depois o Ministério da Educação, inspirado por um progressista, e depois uma missão marxista. Então, entre progressistas, marxistas e tantas pessoas, a educação brasileira foi forjada. O Paulo Freire, né? É só um último expoente. O Paulo Freire era fã do Mao Tse Tung, né? Que é um homem ao qual se atribuem, claro, dezenas de milhões de mortes, né? Então, se você pegar... Mas o Paulo Freire é só a última, quase que a cereja desse bolo, no qual a estrutura da educação brasileira foi colocada num viés que é totalmente oposto à origem do próprio país. Então você tem uma educação que desvaloriza o próprio país. E ela fala mal. Então a fundação do Brasil foi horrível, foi péssimo que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a monarquia, todo mundo era gordo e ignorante e estúpido e oprimia a população, e tudo só existia escravidão. Quase a versão mágica tinha um país, os índios chegaram, foram todos mortos, trocaram a sua liberdade por espelhos, e pessoas estúpidas, exploradoras, controlaram o país, roubaram nosso ouro, e aí depois veio a luz, que é tipo, sei lá, a Constituição de 88, sei lá, com hiperinflação e tudo, e aí agora tudo é livre e tudo é bom. Essa versão muito estranha, né, de uma idade das trevas que duraria 300 anos, ela, claro, não tem quase nenhuma semelhança com a realidade, mas é o viés como nós aprendemos. Nós aprendemos de uma maneira grotesca a história brasileira pelo viés da nossa educação. Que é uma releitura, na verdade, né? Uma reconstrução, até eu diria, nem uma releitura, né? Uma reconstrução mesmo, intencional, que vai, na realidade, desnaturalizando o olhar do brasileiro em relação à própria pátria. Porque existe a realidade que ela se impõe, né? Como vocês falaram no começo, a verdade. O que é a verdade, né? Na definição de Santo Agostinho, a verdade é a correspondência com a realidade. A verdade é a realidade. O que é real de verdade é aquilo que é verdadeiro, né? É uma coisa bastante óbvia. Só que os grandes problemas, não só da educação, da economia, de tudo, eles nascem onde? Né? Na filosofia. Eles nascem no modo de pensar. Porque o que é a filosofia? É um modo mais racional possível de explicar as coisas. Ou a gente podia até definir, né, como um método de investigação da realidade para chegar na verdade. O grande problema é que hoje a verdade é relativa e a realidade é construída. E aí, onde nós vamos chegar? Então parte-se do nada para lugar nenhum. E esse é o grande problema. Né? Porque há um objetivo. Por exemplo, um grego antigo, um romano antigo. Por que ele estudava a história? Porque ele entendia. Ele falava, não, a história é minha identidade. Se eu não me apropriar disso, eu não sei quem eu sou. Eu tenho que olhar para os antepassados para que eu saiba quem veio antes de mim e como isso pode inspirar o meu futuro. Se a gente for pensar lá nos gregos, o Heródoto, quando ele começou a compor a sua obra, né, chamada de História, Historiein,
uma das ideias, qual era uma das ideias ali que o Heródoto alimentava? Justamente a ideia de resgatar o passado para animar as gerações mais novas de gregos a lutar por aqueles princípios que eram básicos para eles. Então ele começa a fazer o quê? A recolher boas histórias, bons exemplos. Ele pega atos heróicos de guerra. Para quê? Para que os mais jovens, vendo tudo isso, comecem a pensar, puxa vida, mas meu avô estava envolvido nessa batalha, meu tio, um irmão que eu não conheci porque morreu em campo de batalha. Puxa vida, então isso tudo ajudou a forjar quem eu sou, o que é a cidade onde eu vivo, né? Então o sentido da história anda muito por aí. Agora, se nós destruirmos esse sentido inicial de conhecer quem nós somos, aí qualquer coisa serve. Aí qualquer coisa pode ser posta no lugar. E esse é o grande problema, né? A história do Brasil, eu ainda estou em sala de aula, dou aulas para alunos adolescentes, e é interessante, quando eu chego para falar de história do Brasil, 9º ano, então é um horror, né? Porque tem aqueles capítulos, nós alternamos entre história geral, mundial e história do Brasil. Quando chegam e falam, Brasil de novo, poxa, eles têm um desânimo assim, natural, quando se fala de história do Brasil. Por quê? Porque isso foi plantado, né, na cabeça dessa molecada desde cedo, de que a história do Brasil é ruim, de que no Brasil tudo foi feito para não dar certo, não existe heroísmo, não existe grandeza, não existe nada de bom, e a história dos outros é melhor do que a nossa, então vamos olhar para a história dos outros e esquecer daquilo que é nosso, né? E aí, de fato, isso acontece. Nós temos centenas de personagens históricos brasileiros interessantíssimos, heróicos, e os livros didáticos, por exemplo, não dedicam uma linha a esses personagens, não se fala deles. Nós tivemos combates, batalhas importantíssimas, não se fala nada disso. Por quê? Porque falar disso é retornar àquele princípio, e aí o problema está aí, né? Então, há interesses, né, de desconstrução. Se você contar a né? história direito, você vai começar a questionar. Vamos supor que você descubra que o Brasil já foi mais rico e melhor governado. Exato. Deus do céu, aí você vai jogar uma... O cara fala, mas espera aí, como é que era então, né? Porque, exatamente. Assim, eu acho que assim, eu queria que a gente deixasse claro qual que é o perigo de um povo que não sabe a própria história, no caso a gente está falando do Brasil, mas qualquer povo, o povo que não sabe a própria história e que acaba tendo essa crise de identidade. Qual que é o real perigo disso? Bom, o perigo, eu acho que tem dois perigos, né? Do ponto de vista do sistema, tem o perigo das pessoas descobrirem a real história. E do ponto de vista... para as pessoas é perigoso não saber a história, e para o sistema é perigoso que as pessoas saibam a história. Essa é a coisa. Por que para o sistema é perigoso que as pessoas saibam a história? Porque as pessoas vão começar a questionar o sistema atual. Que elas vão falar, olha, vamos supor que você descubra que 12% do que você paga de imposto está chegando na área finalística. Deus do céu, é meio preocupante, né? Fala, caramba, eu pago muito imposto, e esse imposto, ele não chega, não é assim, entendeu? E vamos supor que você descubra que, na verdade, sei lá, a Princesa Isabel era uma grande mulher e ela foi derrubada por motivo algum. Na verdade, por motivos torpes. Você pode começar a perguntar, mas por que a gente tirou a Princesa Isabel então? O que está acontecendo? Quem tomou o lugar? Então, do ponto de vista do sistema, o sistema... Por que você desconstruiria a história do Brasil? Basicamente, você desconstruiria porque você tem medo que as pessoas reflitam sobre quem tinha antes, porque você vai começar a questionar quem tem hoje. Esse é o primeiro ponto. Entendi. E por que do ponto de vista da população, que foi a sua pergunta, né, é perigoso ela não saber a história? Porque ela já é escrava quase por definição se ela não sabe a própria história. Porque quem você é, como você se define, quais são as possibilidades do seu país estão sendo determinadas por alguém que está... criando um viés para te manter num certo paradigma mental. Então você pensa que o Brasil não tem como dar certo, e você vai querer ir embora, e você vai querer chutar o balde, e você vai querer, e você vai desprezar as coisas, e você vai ficar apático ou indiferente, e você vai odiar o próprio país, e você não vai melhorar nada, porque você basicamente só odeia e acha que não tem solução. Ou você vai depositar a esperança em falsos heróis aí, né? Exatamente. Exato. É o mito da caverna de Platão, né? Você fica olhando lá as sombras, as aparências, Quem as poderá aparências defender, projetadas, achando que a